tudo é possível. Oh Deus, como precisamos de Ti, ó Pai. Cantamos este corinho com um coração cheio de gratidão por estarmos aqui na Tua casa mais uma vez. Quantas lutas, quantos impedimentos, quantas armadilhas nos cercaram, mas tivemos vitória em estarmos na Tua casa mais uma vez. Obrigado, Senhor. Obrigado, Papai. Obrigado por Tua graça, por Tua misericórdia, por Teu amor, por Tua libertação. Oh Deus amado e bendito, queremos Te adorar, louvar e amá-lo. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém, amém. A igreja pode se assentar por um instante. Aleluias. Só um momento para eu me apresentar. Meu nome é Carlos Júnior. Não sou tão frequente na igreja, devido à cidade onde eu moro. Moro na cidade de Santa Bárbara, devido ao meu trabalho. Já há 15 anos que eu moro naquela cidade. Eu e minha família. Minha esposa Noemi, meu filho mais velho Cadmiel e minha filha caçula Agatha Elisa. E o pastor Dilson tem tentado me colocar em aperto já algumas vezes, e eu tenho conseguido fugir até então. Mas a última vez foi com a greve dos caminhoneiros, eu tive uma boa desculpa, né? Mas dessa vez ele mandou uma mensagem dizendo: irmão, não tem greve de caminhoneiro mais, então o que você vai fazer, né? Não tem como um filho de Deus mentir, né? Então estamos aqui pela graça e a misericórdia de Deus, né? Espero que tenhamos um bom momento na presença de Deus. Eu gostaria de ler as Escrituras. Vamos ficar de pé agora. No livro de Romanos, no capítulo 9, a partir do verso 10. Eu não tenho costume com microfones, com púlpito, então os irmãos me perdoem qualquer mau jeito, por favor. Os irmãos encontraram? Amém. Amém. Como é costume da igreja, fazer a leitura do primeiro versículo e a igreja dá a sequência a partir do segundo. Nós leremos até o verso 16. Romanos capítulo 9, do verso 10 ao verso 16. Não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um só, Isaque, nosso pai. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito. Que direis, pois? Há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Este versículo não diz outra coisa senão um assunto que nos é tão familiar, tão peculiar e que nós amamos tanto, que se chama a eleição.
E não podemos falar de eleição sem falarmos de misericórdia. Não podemos falar de misericórdia sem falarmos de redenção. E vamos voltar um pouquinho no tempo. E vamos voltar lá no Éden, quando Deus estabeleceu todas as coisas e construiu aquilo que Ele chamou de sua obra-prima, o homem. E Deus amava ter companheirismo com sua obra-prima. Ali estava o ápice de sua criação. Todas as coisas não foram tão importantes para Deus senão criar aquela pessoa com quem poderia realmente adorar a Deus e ele deixar de ser Elohim e passar a ser Deus, porque a partir de então ele passaria a ser adorado. Amém? Mas Satanás ficou incomodado com este amor, ficou incomodado com este companheirismo, e Deus, todas as tardes, vinha ao jardim do Éden e gostava de conversar com o homem. Adão teve um privilégio maravilhoso de conhecer a sabedoria infinita e absoluta e ouvir da própria boca de Deus tudo aquilo que o coração dele desejava ouvir. Ele conhecia o timbre da voz de Deus. Ele conhecia o tom da voz de Deus. E ele não soube aproveitar. Ele deixou que isto se perdesse pela influência maligna de Satanás. Satanás ficou incomodado com este companheirismo, como fica incomodado com o nosso companheirismo para com Deus. E Satanás entrou e fez o pecado, e então este companheirismo foi interrompido. E Deus disse: ó Adão, o que fizeste, meu filho? Por que interrompeu este companheirismo tão maravilhoso? Eu amava vir conversar com você. Satanás não podia chegar até mim porque eu sou Deus santo e poderoso e não posso pecar. Satanás nunca poderia me fazer pecar porque a única coisa que eu não posso fazer é pecar. Mas você pecou. Satanás chegou até você e você está em pecado, e agora eu não posso ter este companheirismo maravilhoso contigo, porque você está em pecado. O que é esta figueira agora que você estabeleceu como sua nova religião, para encobrir as tuas vergonhas? Não é isto, Adão. Não é isto que vai restabelecer o meu companheirismo para com você. Tem um preço a ser pago. Você não pode mais ficar aqui nesta casa construída com tanto amor para você. Você tem que sair. E Adão saiu daquela casa, e ele não saiu balançando os ombros, ou sorrindo, ou sacudindo como se fosse qualquer coisa. Ele saiu com lágrimas, irmãos. Adão saiu do Éden chorando. Ele saiu chorando em agonia, por saber de tudo que ele havia perdido, por saber de tudo que ele havia trazido sobre si agora, sobre doenças, sobre pecados, sobre enfermidade, que ele não teria mais acesso àquele Deus maravilhoso que vinha ter o companheirismo com ele, com as mensagens tão sublimes e suaves. Ele agora estava entregue ao pecado, e o pecado lhe traria dores. Oh, irmãos, a saída do Éden foi um rastro de sangue. Deus não recebeu aquela figueira como forma das vergonhas de Adão e Eva estarem escondidos, por aquilo seria uma falsa religião. Assim como Deus não recebe qualquer placa de igreja que o sistema denominacional tenta estabelecer hoje. Nem mesmo a placa da nossa igreja é a forma de encontrarmos a misericórdia e a redenção. Houve um rastro de sangue, irmãos. A saída de Adão e Eva deixou rastro de sangue e choro. O profeta diz na mensagem a crueldade do pecado, que quando Deus matou aquele cordeiro e colocou sobre Adão e colocou sobre Eva, e as lágrimas desciam sobre os seus rostos, e aquele sangue balançava em suas pernas, eles abraçados. Adão amava Eva, e foi por isso que ele errou, porque ele amava ela demais, e ela tinha errado primeiro. E ele abraçou a sua querida esposa, e eles encurvados caminhavam em choro e em lágrimas, deixando um rastro de sangue para a saída.
E não há outra forma de voltarmos para o Éden senão um rastro de sangue que nosso Senhor Jesus Cristo deixou lá no Calvário. Aleluias! Deus disse: eu vou reconstruir a minha obra-prima. Satanás manchou a minha obra-prima, mas eu vou reconstruí-la. Eu não vou reformá-la. Eu não faço reformas. Eu reconstituo, eu reconstruo. Eu desmancho o homem e faço ele de novo. Aleluias! Glória a Deus! E nós estamos no plano de Deus sendo reconstituídos, reconstruídos para voltarmos ao Éden. Aleluias! Eu vou lançar os meus fundamentos. Eu vou reconstruir a minha obra-prima através de 4 fundamentos. O profeta diz na obra-prima que ele lançou o primeiro fundamento, que foi a fé. Então ele chama Abraão. E ele não chama Abraão dando a ele um pacto: ó Abraão, se você guardar a minha palavra, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, eu vou te abençoar. Deus chama Abraão em Gênesis capítulo 12 e disse: eu te abençoarei. Querendo você ou não? Eu te abençoarei. Benditas serão todas as nações, todas as famílias da terra serão benditas em tua descendência. Quem você tiver misericórdia, eu terei misericórdia. Quem você amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Você é meu de qualquer maneira. E nós somos filhos de Abraão, não por essa promessa na carne. O profeta diz, crendo em Deus, que esta carne nossa é uma carne pecadora e gentia. Mas nós somos filhos de Abraão pelo Espírito e pelo Espírito Santo, porque a descendência de Abraão, como Paulo escreveu em Gálatas, é Jesus Cristo. A palavra não diz as descendências de Abraão, porque a partir de Abraão tiveram muitas descendências. A descendência de Abraão é Jesus Cristo, e nós somos descendentes de Abraão pelo Espírito de Jesus Cristo que habita em nós. Amém? Você é filho de Abraão, então esta promessa é para você. Ninguém aqui escolheu servir a Deus. Ninguém aqui disse: eu vou servir a Deus. Deus chegou em nós primeiro. Deus escolheu primeiro. Amém? E nós somos filhos de Deus porque Ele nos escolheu. Porque somos mais bonitos do que aqueles que estão lá no mundo? Porque somos especiais? Porque Ele nos amou. O segundo fundamento que Deus lançou foi o amor. A Bíblia diz que Isaac era tão amoroso, tão manso, um homem tranquilo, um homem submisso à vontade de seu pai Abraão. A experiência de Moriá diz tudo, né? Este foi a segunda coluna para que a obra-prima fosse reconstituída. O amor. Primeiro a fé e depois o amor. A terceira coluna foi a graça e a misericórdia. Irmão, podem dizer para mim o tanto que for, que Deus, Jesus já levantou do trono, que não tem mais trono de intercessão. Eu sinto a misericórdia de Deus todos os dias quando eu levanto da minha cama. Eu sinto a misericórdia de Deus porque ela se renova a cada manhã. Aleluia! Eu sinto a misericórdia de Deus a cada instante. Meu filho, você é meu. Meu filho, você é meu. Nada te pertence. Você está salvo. Nós não seremos salvos. Nós já estamos salvos. Porque a vida eterna de Deus já está em você. Porque o Espírito Santo é Espírito Santo de Deus. E vida de Deus é vida eterna e ela já está em você. Não vai para o céu senão aquele que já está salvo aqui, já com a vida eterna dentro de si. Amém? A quarta coluna foi perfeição, quando Deus fundou através de José. Então as 4 colunas já estavam fundamentadas: fé, amor, misericórdia e perfeição.
O profeta diz que o corpo foram os profetas e a cabeça Cristo. E falando um pouco sobre misericórdia, sobre redenção, sobre Jacó. Quando nós falamos de Jacó, só vem em nós que Jacó é trapaceiro, que Jacó era enganador. Eu não queria fazer negócios com Jacó. Eu demoro um pouco a saber que eu estou sendo enganado, então seria enganado por ele todos os dias. Porque de Isaac vieram duas sementes, Esaú e Jacó. E dentro da barriga de Rebeca eles já brigavam. E Rebeca foi consultar o ginecologista. Rebeca foi conversar lá com as parteiras da época para saber por que tanta briga estava acontecendo dentro da sua barriga. O que ela fez? Foi consultar a Deus. Foi consultar ao Senhor. Quantas decisões erradas nós tomamos porque primeiros não consultamos ao nosso Deus? Quando primeiros não conversamos com o Senhor? E Deus disse para ela: 2 nações estão dentro do teu ventre, 2 príncipes, e o maior servirá o menor. Amém? Amém. Agora, por que Deus escolheu Jacó? Eu não vejo nenhum engano, nenhum trapaça de Esaú na Bíblia. Lendo a Bíblia, folheando para lá e para cá, eu não vi que Esaú trapaceou, que Esaú enganou. Mas Esaú não tinha respeito. Esaú era desobediente. Esaú não obedecia seu pai. Esaú não obedecia sua mãe. Esaú não obedecia ministérios. E isso é tão profundo, irmãos, mas tão profundo, que o apóstolo São Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, diz que Esaú era profano, promíscuo, profanava as coisas sagradas. O profeta Malaquias disse que Deus disse: eu nunca deixarei nada de Esaú prosperar. Eu odeio Esaú eternamente. Como assim, irmão? Esaú, irmãos, ele conhecia a experiência que seu próprio pai Isaac tinha passado. Ele cresceu ouvindo as mesmas pregações que Jacó. Ele cresceu ouvindo as mesmas experiências de Abraão. Moriá, Isaac podia dizer com detalhes para Jacó e para Esaú como que Deus, naquele momento, impediu de que Isaac fosse sacrificado. E Abraão disse para Eliezer: a semente das cananeias, a terra das cananeias, não é terreno para receber a semente da herança de Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão de que a descendência dele seria formada uma grande nação. E para formar uma grande nação, a semente deveria ser passada de pai para filho. E não pode ser com cananeia. Não pode ser. Volta lá para minha terra. Vai. Tem parente meu lá. Tem terra boa lá. Traz uma esposa para Isaac. E ele foi e buscou Rebeca. Rebeca, irmã de Labão, filha de Lemuel, se não me engano. Betuel, obrigado, irmão. Betuel, filho de Naor. Naor, irmão de Abraão. Não com cananeia. Quantas vezes Esaú ouviu isso? E Esaú casou com cananeia. Casou com cananeia. Colocou a semente dele em terra não aprovada por Deus. E isso trouxe desgraça para sempre para ele.
Esaú não respeitava aquilo que Deus tinha dado, o presente para ele de ser o primeiro, o primogênito, que é tão importante quando se vê em genealogia. Quem é o primeiro? O segundo, o terceiro, às vezes são citados, mas em genealogia, a maioria das vezes, é o primogênito citado. E ele foi profano, porque preferiu as coisas mundanas, preferiu saciar a sua fome, do que manter aquilo que Deus tinha entregue para ele, que era a primogenitura. Traga isso para os nossos dias. Às vezes eu me aventuro em ouvir algumas pregações neopentecostais, por curioso que sou. Meu Deus do céu. Estão saciando a sua fome com pratos de lentilhas. Carros, apartamentos, sucesso financeiro, sucesso financeiro, sucesso financeiro, como se fossem viver aqui eternamente. Mas e Jacó? Jacó, a Bíblia diz que era um homem sossegado, homem manso, habitava em tendas. Esaú era agitadão, caçador, irrompia, fazia, acontecia. Quantas vezes o profeta disse que Jacó era um maricas e Esaú era um homem de verdade? O mundo nos quer assim, agitados, que faça acontecer. Não é para ontem, é para antes de ontem, não é para hoje, é para antes de ontem. E você faz, e faz, e faz, e faz, não, tá pouco, tá pouco, tá pouco, tá pouco, tá pouco. O mundo quer assim. Porque Satanás sabe que quanto mais problemas colocar, quanto mais preocupação colocar em nossos corações, mais a nossa cabeça fica tumultuada e menos o nosso coração fica descansado no Senhor. Porque ele sabe que o tempo dele está pouco. Ele sabe que o tempo dele está chegando ao fim. Uma vez, o pastor César Augusto, pregando aqui neste púlpito, disse algo que me chamou a atenção. Satanás, sabendo que o tempo dele está pouco, está ditando a música do mundo, porque a música do mundo é o que determina o ritmo das coisas. E quanto mais rápido é a música, mais rápido é a caminhada, mais rápida é a tropa. Por isso é que vem o rock tão poderoso para o mundo ficar cada vez mais rápido, 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 caminhando para a destruição, caminhando para a condenação. Mas vamos falar um pouco de Jacó. Jacó, trapaceiro, né? Suplantador. Mas Jacó era afetuoso. Jacó não casou com Cananeia. Então a semente de Deus que Esaú não pôde conservar e colocou a semente dele em terreno, em terra imprópria, Jacó conservou. Mesmo que ele foi para a terra de Labão, porque ele enganou o irmão dele, ajudado pela sua própria mãe, uma coisa me chamou a atenção, irmãos. Engraçado, Rebeca ajudou Jacó a enganar o próprio marido. E Rebeca era irmã de Labão, então deve que tinha alguma semelhança, né? Alguma coisa familiar, né? E engraçado é que Sara, tentando ajudar a Deus, arrumou uma gravidez para Abraão. Também a Sara, irmã filha do irmã de como é que é o nome, irmão? O pai de Rebeca, lá, o Betuel. Meia irmã de Abraão. Então, assim, existem atitudes que ficam entre família, né? Parece que fica ali entre família, um engana outro. Mas nós, irmãos, temos o Espírito Santo para não carregarmos essas atitudes conosco. Ah, eu sou um pouco nervoso, eu sou um pouco isso, eu sou um pouco aquilo. O Espírito Santo está aqui para quebrar estas coisas, fazer isso cair por terra e nos preparar para subirmos aos céus. Nós não precisamos ser escravos dessas características. As características que nós devemos carregar são as características de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E Jacó, depois que ele saiu da terra de seus pais, ele teve uma experiência fantástica para com Deus. Depois
que ele precisava sair da casa dos pais dele. Ele não podia continuar na casa de Isaac e Rebeca. Porque se ele continuasse ali, ele não teria as experiências que ele teve e Deus não tiraria aquele Jacó da vida dele. Amém? A primeira experiência que ele teve foi quando ele chegou em Betel. Quando ele chegou em Betel, ele adormeceu porque ele teve sono e ele colocou pedras ali como se fosse travesseiro. E ele teve um sonho. E no sonho de Jacó, ele viu anjos subindo e descendo numa sublime escada. Irmãos, anjos não desciam, anjos subiam. Isso quer dizer que anjos estavam em derredor de Jacó. Anjos estavam em derredor de seu eleito. E anjos estão em derredor de você. A cada manhã que você levanta, os anjos do Senhor estão ao teu derredor. Isto não é mentira, isto é provado aqui pelas Escrituras. Porque Jacó era melhor do que os outros? Não, porque ele era eleito de Deus. Deus, pela presciência, escolheu assim como escolheu a cada um de nós. Porque somos melhores ou mais bonitos? Não, porque ele nos amou primeiro. E Jacó, com aquela experiência, chega à casa de Labão. E então ele se enamora de uma linda moça. E serve a Labão 7 anos por ela. Isso que é amor, irmão. Ele amava. Mas só que ele encontrou alguém que era mais esperto que ele. E ele precisava encontrar alguém que era mais esperto que ele. Porque se ele não encontrasse alguém que era mais esperto que ele, esse Jacó não seria retirado. Quantas vezes Deus nos coloca em luta para que a nossa característica seja tirada? Deus colocou Davi em luta porque aquele Davi, aquelas características de Davi precisariam ser mostradas, né? Mas enfim, é porque tinha me fugido o nome. Às vezes Esaú, Saul, é muito parecido, né? Então Saul perseguiu Davi, porque o Saul tinha que sair de Davi. E Labão enganou Jacó, porque o Labão interno de Jacó tinha que ser retirado. Amém? E ele serve 7 anos por Raquel, e é lhe dado Lia em casamento. Que alegria, né, irmãos? Que gozo. A festa de casamento foi maravilhosa, né? Foi muito alegre. 7 anos. Depois de 7 anos. Mas não era essa, não. Era bem diferente. Não, agora que você, tudo bem. Você me serve mais 7 anos, mas agora você pode pegar a Raquel para você. Irmão, mas tem algo interessante nos planos de Deus. Tem algo maravilhoso nos planos de Deus. Lia não teria casado com Jacó por decisão própria, até mesmo porque ela não tomaria o marido de sua irmã. Isso foi decisão de Labão. Mas tinha um plano de Deus nisso aí que nem mesmo Jacó, nem mesmo Lia, nem mesmo Raquel entenderam naquele tempo, mas nós hoje, pela mensagem do profeta, podemos entender. Raquel não podia dar os 12 filhos para Jacó, mas Lia lhe deu 6 filhos. Amém? E desses 50% que Lia deu, estão hoje assentados porque fazem parte dos 12 patriarcas, dos 24 anciões aqui de Apocalipse. O profeta diz que os 24 anciões são os 12 apóstolos e os 12 patriarcas. Então, através de Lia, 6 patriarcas estão sentados diante de Deus daqueles 24 anciões. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Lia nunca saberia que, eu estou dando à luz a 6 patriarcas que assentarão diante de Deus dos 24 anciões, nem mesmo Jacó. Mas Raquel nunca seria possível dar a isso, fazer esse plano de Deus se cumprir, formar uma nação. Através de Raquel, somente 2 filhos nasceram, que foram José e Benjamim, e ela veio a óbito. Mas Lia fez com que os 6 dos 12 filhos viessem à existência. Quantas vezes Deus nos coloca em condições que nós inicialmente não sabemos por quê. Mas me encontre no final. Me encontre lá no final da caminhada. Não importa quantas marcas eu carrego. Não importa quantos braços quebrados, quantas pernas quebradas.
mas eu levantei e caminhei de novo. Amém? Aleluias! Mas apesar de ser um enganador, Jacó era trabalhador. E muito trabalhador. Ele trabalhou 20 anos para Labão. E desses 20 anos, Labão mudou o salário dele 10 vezes. Ele era paciente também. Ó, irmãos, muito paciente. Mas ele também era habituado à oração. Jacó orava. Jacó orava. E quando Deus falou com ele assim: chegou, Jacó. Já não pode mais ficar aqui na terra de Padã Arã. Você tem que ir embora. Você tem que voltar para a tua parentela. Jacó não foi irrompendo, pegando os filhos, pegando as malas, pegando a mulher. Deus falou comigo. Deus falou comigo, mulher. Vambora. Vambora. Deus falou comigo. Ele respeitou a esposa. Ele respeitou os filhos. Ele chamou a família para uma reunião de oração. Deus falou assim, 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 assim. E as esposas compreenderam que Deus tinha falado com eles assim: vamos embora, porque já não temos mais herança na casa de nosso pai. Deus, quando põe um homem cristão, Ele põe a esposa cristã. A esposa compreende um homem cristão. Amém? E ele se levantou e foi embora com a família. E é tão maravilhosa a caminhada e a jornada da família, que onde eles caminhavam, anjos estavam à frente deles. Mas mesmo assim, Jacó temeu, porque lá vem Esaú com 400. Porque Deus, irmão, não podia deixar que Jacó continuasse a sua jornada sem resolver o que ficou para trás. Irmão, não vamos colocar panos quentes. Não vamos varrer a sujeira para debaixo do tapete. Nós temos que resolver as coisas que ficaram para trás. Era assim que Deus quer. É assim que somos abençoados. Se tem um irmão que você precisa abraçá-lo e desejá-lo e perdoá-lo e pedir perdão, por que não, irmãos? O momento é agora. O momento é aqui. Se há um povo que tem que demonstrar que não há orgulho, somos nós. O mundo pode ser orgulhoso de seus feitos, mas nós somos orgulhosos em Jesus Cristo. Amém? Porque Jacó precisava ser disciplinado pela aflição. E em aflição, em agonia, o anjo veio a ele e ele recebeu um novo nome. Você deixou de ser Jacó. Você agora é Israel. Deus nunca disse que nós somos cristãos eleitos, eleitos para morarmos com Ele, eleitos para irmos para o céu. A nossa jornada seria fácil, mas que estaria conosco todos os dias. Amém? Aleluias! Porque mesmo nós sendo moldados em aflição, moldados em oração, é assim que Deus nos quer. Oh, irmãos, eu estava lendo numa mensagem esses dias que me chamou a atenção. O profeta disse assim: como nós precisamos de mais mães e mais pais que oram de madrugada pelos seus filhos. Mães que oram de madrugada são as colunas vertebrais de uma nação. Nós temos hoje toda essa delinquência juvenil em nosso país. Os jovens entregues a tantas coisas maléficas, a drogas e tudo mais, não sabem nada de Deus, não sabem nada, não conhecem nada, porque os seus pais hoje também não têm estrutura, não sabem o valor que é a oração, uma oração de madrugada, uma oração de uma mãe de madrugada. O profeta diz que mantém o caminho de sangue para de volta de um filho seu hoje que está desgarrado. Se tem um filho hoje que não está na comunhão, se tem um filho que está afastado, se tem um filho que está no mundo, que um filho que hoje está fora desta casa, a oração mantém o caminho de sangue estabelecido para que ele possa voltar. Oh, mantemos este caminho estabelecido para os nossos filhos e as nossas famílias. Depende de nós, irmãos. Amém? Amém.
chegou um tempo de Jacó levantar com sua família e caminhar. Deus tinha falado que era para ele voltar para a casa de sua parentela, mas Jacó achou por bem parar em Siquém. Ele esqueceu do que Deus tinha falado com ele. Não é para parar em Siquém, é para caminhar. Ele achou muito bonito parar nas planícies de Siquém, e ele ainda foi honesto. Ele comprou o terreno onde ele morou. Ele não chegou lá usurpando, não. Namor, se eu não me engano, pai de Siquém, achou bom ter Jacó nas vizinhanças. Quão maravilhoso fazemos aliança com este povo. E Jacó se sentiu bem, se sentiu abençoado ali em Siquém. Oh, irmãos, o mundo pode nos dar ofertas, o mundo pode nos dar oferendas. Na nossa caminhada podemos parar no caminho, mas colheremos tristes consequências, assim como Jacó colheu tristes consequências. Siquém não é o nosso lugar, irmãos. Siquém quer dizer ombros. Não adianta carregarmos as culpas, os pesos nos nossos ombros. Há um lugar de descanso que é aqui. Há um lugar de descanso que é aqui na casa do Senhor. Quando Adão pecou, Deus estabeleceu: eu farei com que meus filhos voltem a casa, e para isso eu lhes darei meus 7 nomes redentores. 7 nomes redentores estarão sobre a vida dos meus eleitos. Se eles precisarem de cura, eu sou Jeová Rafá. Se eles precisarem de descanso, se eles precisarem que eu provenha alguma coisa para eles, eu serei Jeová Jiré. Se eles precisarem de paz, oh, os meus filhos precisarão de paz neste mundo de tanta calamidade, neste mundo tão tumultuado, neste mundo tão frenético. Eles precisarão de descanso. Eu sou Jeová Shalom. Eu sou Jeová de paz. Eu acamparei em vossos corações. Eles conhecerão a minha paz vos dou. Não vos dou porque o mundo dá, porque o mundo não me conhece, mas vós me conheceis. Nós conhecemos a Deus, irmãos. Nós conhecemos o Deus que servimos. O mundo não conhece. Podemos ser loucos. Por que vocês não cortam o cabelo? Por que vocês usam essas vestimentas? Porque meu coração é terreno fértil para com Deus. A minha semente demonstra que eu sou eleito e filho de Deus. Uma vez no meu trabalho eu falei para uma moça: sabe por quê que as nossas mulheres não cortam o cabelo e não pintam suas caras? Olha, porque nem pode pregar no trabalho, é proibido. Arrumaram uma lei lá que pode até ser demitido. Sabe por quê que as nossas mulheres não pintam o rosto? É porque elas, quando a mulher pinta o rosto, ela está dizendo para Deus assim: você é incompetente, você não sabe me fazer. Eu que vou consertar a minha cara. Você não sabe, você não conhece das coisas, eu é que sei. Por isso que é uma afronta para com Deus. Não é implicância de ministério, não é implicância como muitas vezes não foi explicado para a igreja, e tem às vezes como uma doutrina legalista. Não é a doutrina legalista, não, irmãos. Isso é respeito. Eu lhe adoro de cara limpa, Senhor, como o Senhor me fez, porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que esta face aqui é para adorá-lo, e com esta face eu verei a Deus, porque o meu Redentor vive. Eu não preciso me rebocar, eu não preciso me pintar e dizer que o Senhor não sabe fazer as coisas como um grande incompetente. Eu quero servir todo íntegro e natural, assim como o Senhor me fez. Aleluias! Porque Deus é Jeová Nissi, é o Deus que dá a vitória. E Satanás pode querer a nossa derrota, mas tem Jeová Nissi à nossa frente. Oh, quando os meus eleitos se sentirem sozinhos,
Quando os meus eleitos se sentirem às vezes, eu estou sozinho, eu estou abandonado, vai vir uma voz bem de leve, Jeová Samá, sou Deus presente. Não te deixarei, não te abandonarei. Estarei contigo todos os dias, todas as manhãs, no teu deitar e no teu levantar. Porque eu te chamei, e se eu te chamei, a tua caminhada me pertence. Eu tenho prazer na sua caminhada, porque quando chegares no final, entregarei-te a ti como um presente a Jesus Cristo. Nós seremos entregues no arrebatamento como presentes de amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Irmão Júnior, o casamento já aconteceu entre a igreja e o seu Cristo. Sabe por que eu não creio, irmãos, que o casamento já aconteceu? Qual moça aqui que já aceitou um bêbado entrar em seu casamento? Casamento de eleito é santo. E o casamento da noiva com Cristo acontecerá nos ares. E os ares é lugar de potestades de demônios. Então os demônios têm que ser retirados de lá para o casamento acontecer. Quando nós subimos no arrebatamento, o ar será purificado, os demônios serão retirados de lá, porque eles descerão aqui para a terra para fazer o que está escrito em Apocalipse. Mas o casamento de nosso Senhor Jesus Cristo com a tua noiva e a tua igreja será santo, não terá presença de demônios. Porque quando Jesus estava ali com seus discípulos e o príncipe deste mundo, ele levantou e disse: vamos-nos daqui, porque eu não tenho nada com ele. E ele vai aceitar casar com sua noiva com os céus arrebentados de demônios. O céu estará limpo para receber esta noiva querida. Que é você, irmão. Quem sou eu e quem é você? Não é mais ninguém, é você. Tu és o eleito de Deus, tu és um filho de Deus. Então por que temer? Aleluia! Jeová Tsidkenu é o Deus da justiça. Ele é justo. E por ele ser justo e presciente, ele conheceu a cada um de nós aqui antes de nascermos. E não nos escolheu porque somos especiais, porque os nossos corações é terreno fértil para receber a semente. E a semente é a palavra. E o Espírito Santo de Deus em nós nos mostra que somos descendência de Abraão. Porque a descendência de Abraão, como o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas, é Jesus Cristo. E o Espírito de Cristo está em nós. Amém? Não há outra forma de termos aquele companheirismo lá do Éden, senão por Jesus Cristo. Não é batista, não é metodista, não é presbiteriana, não é a palavra original, é por Jesus Cristo. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso companheirismo. Oh Deus, quão maravilhoso, Senhor, é sabermos e crermos e confiarmos em quem temos confiado. Deus abençoe os irmãos. Obrigado pela paciência. Eu acho que tivemos o culto mais curto dos últimos tempos. Mas estão sendo abençoados? Amém. Graças a Deus. Uma palma para nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, Jacó em Siquém, ele não deveria ficar em Siquém. Siquém não era casa para ele. Siquém ele passou por duras coisas.
Sua filha Diná carregou uma vergonha para o resto da vida. Filhos assassinos. Houve problemas na família porque ele parou na caminhada. A responsabilidade, irmãos, de nós para com nossos filhos, de pararmos a nossa caminhada, de não seguirmos adiante, pararmos em Siquém. Siquém não é casa para um eleito. Jacó estava esfriando na fé, tanto que permitiu que ídolos fossem tidos entre o seu povo. Aquele que teve experiência que deveria adorar ao único e verdadeiro Deus. Sabem por que Raquel roubou os ídolos de Labão? De acordo com a arqueologia, o genro que tivesse a posse dos ídolos seria dono da herança monetária, financeira. E Raquel, preocupada com a herança que era dela e não tinha podido levar porque tinha ido embora, levou embora os ídolos de seu pai. E Labão intentou uma caminhada tão grande para chegar até Jacó por causa de ídolos. Até que Deus brecou ele e disse: não fala nem bem nem mal. Ele é filho meu. Por causa de ídolos, irmãos. Por causa de coisas financeiras, coisas materiais. Permitimos às vezes coisas entrarem em nossas casas, em nossos lares, por questões financeiras. Ídolos estarem em nossos lares por questões financeiras. E ele teve que partir de Siquém para chegar a Betel. Só que para partir de Siquém, ele teve que trocar de roupagem. Trocai as vossas roupas, abandonai os vossos ídolos, sacudamos a poeira e vamos para Betel. Betel quer dizer a casa de Deus. Vamos sair de Siquém. Oh, se tem alguém aqui no nosso meio que esteja no mundo, que já experimentou aqui desta casa e deste evangelho e está no mundo, eu digo a você: Siquém não é o teu lugar. Há uma Betel. Betel é casa de Deus. Betel, a aliança abramânica com Jacó foi restabelecida. Foi dita de novo para ele: você não é mais Jacó, você se esqueceu. Lá em Siquém você ficou envolvido com a política, com coisas do mundo, mas você é Israel. Você não é Jacó mais, rapaz. Você é Israel. Você se perdeu em Siquém, sua família pagou um preço, mas a casa de Deus e seu lugar é aqui. Aleluias, aleluias, louvado seja Deus. É Betel, não é em Siquém. Por que carregar as coisas nas costas? Por que tentar resolver as coisas da vontade própria? Por que não consultar e buscar a vontade de Deus, que Deus te direcionará? Será mais suave, será mais tranquilo. Irmão, permita-me contar uma experiência particular. Todo mundo que a gente conversa sobre construção só fala mal de construção. Eu não quero nem falar de construção. Deus que me livre, eu dor de cabeça, misericórdia, isso não é de Deus não. Irmãos, quando eu fui começar a construir minha casa, primeira coisa, eu fiz um projeto. Eu lancei os fundamentos. Procurei um engenheiro, um arquiteto, fez o projeto. Depois eu reuni minha esposa, meus filhos. Não tinha ágata, era cadmiel só. Colocamos a mão em cima do projeto e derramamos lágrimas em cima dele. Ó, irmãos, eu não conheço o que é perder sono por causa de construção. Eu não sei o que é perder sono por causa de pedreiro, pintor, eletricista, marceneiro. Deus ouve a oração de um justo, irmão. Deus ouve as tuas orações. Direciona a Deus os teus planos. Coloque nas mãos dele. Confia em Deus e no mais ele fará. Descansa em Deus. Descansa em Deus. Ele era o teu Deus para o teu descanso. Amém e amém. Aleluia, Senhor.
Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Deus tem se mostrado que está no nosso meio. E como diz a Escritura, cumprindo mais uma vez, aonde ele diz que a minha palavra não volta vazia. E quando esta palavra atinge lá dentro do seu coração, fique tranquilo que ela vai germinar. Creia somente. Eu estava lendo uma escritura em 1 Pedro, capítulo 4. Diz assim, a partir do versículo 14: Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Por isso a necessidade de não pararmos em Siquém. Entretanto, se padece como um cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por este nome. Seja um cristão. Vamos mais. Pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo se salva, o que será do ímpio e do pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus encomendam as suas almas ao fiel Criador. Não deixe o diabo te fazer parar em Siquém. Há uma Betel te esperando. Vamos ficar em pé, irmãos? Qualquer um. Escolhe um. Aleluia, Senhor. Você foi abençoado? Que Deus vos abençoe. Carregue este nome de cristão no seu coração. Às vezes as pessoas não sabem o que é um cristão. Quando Deus teve a necessidade de pegar Jacó e transformá-lo em um Israel, Ele estava mudando Jacó de um ladrão, de um suplantador, para um verdadeiro filho de Deus. E o que Deus fez? Tirou você do mundo, tirou você até mesmo das denominações, tirou da Assembleia, quem sabe da Batista, da Metodista, e te trouxe não para a palavra original, te trouxe para ser um cristão. O que é ser cristão? É ser como Cristo. Este é o nosso Evangelho. É ser a imagem de Cristo. E Ele disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aleluia, Senhor. Obrigado mais uma vez pela sua palavra, Senhor. Feche os seus olhos. Deus falou contigo. Agradeça a Ele por Ele ter falado contigo. Uma das coisas que eu sempre procuro quando o pastor está pregando aqui é abrir a minha mente, o meu coração, para ouvir aquilo que Deus quis falar naquele dia. E o que você ouviu hoje foi o que Deus quis falar com você. Agora vai depender de você, se você colocar essa palavra no seu coração, ou se você vai simplesmente guardá-la no armário e esquecer.
ou se você vai deixá-la germinar no seu coração. Isso vai depender do que você vai fazer agora. Ele já partiu o pão. Ele já partiu o alimento. Vai depender agora se você vai se alimentar. Sim, sim. Aleluias. Você fizesse uma oração a Ele. Deixa os instrumentos solando. Diga assim: Senhor, o Senhor é digno da minha adoração. Às vezes eu tenho sido como um Jacó. Às vezes eu tenho parado em Siquém, e ali não é o meu lugar. Meu Deus, quantos desastres. Senhor, quantas quedas. Mas ali não é o meu lugar, não. E o Senhor tem me mostrado que o meu lugar é Betel. E é pra lá que eu quero ir, Senhor. Você quer ir pra lá, meu irmão? Você quer ir pra lá, minha irmã? Lá é o nosso lugar. Aproveita este momento. Conserte-se com Ele. Fala: Senhor, me perdoa. Quantas coisas eu tenho feito que não tem sido do seu agrado. Coisas que pensei, que falei. Eu estou arrependido, ó Pai. Mas será que o Senhor
Senhor me aceita entrar neste santo lugar? Será que o Senhor me permite mais uma vez te adorar ali? Eu quero me levantar e pôr em pé e voltar para o meu caminho, Senhor, porque lá no santo do lugar é aonde eu quero estar, Senhor. É lá que eu quero estar para te adorar, Senhor. Não é em Siquém, não é no mundo, não é fora da tua palavra, não. É em tua palavra que eu quero te adorar, Senhor. É com a face limpa, em santidade eu quero te adorar, Senhor. Aceita a nossa adoração, Pai. Aleluias. Sim, Senhor, no santo lugar, a abundante presença de Deus. Os anjos ali te adoram. Oh, Jesus Cristo. Seu instrumento eu quero ser, o meu louvor quero deixe aos teus pés ficar, ou sem reserva me entregar. Te adorar é o meu prazer. As minhas mãos quero dar, as minhas mãos vou levantar. Quero te dar o meu louvor, ou me render a ti, Senhor. Em tua presença eu quero estar. No santo lugar eu quero estar. No santo lugar quero me entregar. Quero te entregar o meu coração no santo lugar. Oh, 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 no santo lugar quero te servir. No santo lugar quero entregar o meu coração no santo lugar. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes alguém pode pensar: ah, mas o santo lugar é só lá na palavra original. Não. O santo lugar está dentro de você. Não é as quatro paredes que faz o lugar santo. É a atmosfera do santo naquele lugar. É a atmosfera do Todo-Poderoso naquele lugar que faz ele ser o lugar santo. Caminhe com essa atmosfera. Leve essa atmosfera contigo. Esquece o mundo. Caminhe nessa atmosfera. Eu preguei uma mensagem aqui chamada ambiente, que Deus trouxe as criaturas de dentro do ambiente, da atmosfera. Se você levar essa atmosfera contigo, Deus irá criar as coisas para você por causa dessa atmosfera. O profeta disse que o sobrenatural vem por causa da atmosfera.
Se você está lavando roupa, lave roupa com essa atmosfera. Você está cozinhando, cozinhe nessa atmosfera. Trabalhe nessa atmosfera. Viva a sua vida com essa atmosfera. E Deus estará contigo. Dê um abraço no seu irmão. Foi bom cultuar contigo. Foi bom estar aqui contigo mais uma vez. E te espero encontrá-lo no próximo culto, se Deus assim o permitir. Que Deus abençoe a sua semana.